Mas como é que eu calculo a corrente de curto-circuito? Como é que eu calculo a corrente de falta? A gente segue basicamente a lei de Ohm. Então imagine o seguinte: eu tenho quando ocorre uma corrente, quando ocorre um curto-circuito, a impedância do sistema é praticamente a impedância dos condutores. Então, se eu diminuo essa impedância a um valor muito próximo de zero, essa corrente vai tender ao infinito. O que é que limita essa minha corrente de falta, minha corrente de curto-circuito? É o meu gerador. Então, o meu gerador, a minha fonte de potência, vai limitar a corrente máxima de curto-circuito que pode ocorrer naquele ponto. E esse cálculo, ele depende do cálculo das impedâncias de cada elemento do circuito. Não é um cálculo simples de fazer, mas também não é tão complexo. Porque a gente tem que falar sobre alguns conceitos como PU, para facilitar os cálculos, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. O que a gente pode chegar na informação é que é o seguinte. A gente tem o que a gente chama de impedância reduzida do sistema. Essa impedância é aquela que chega nas suas instalações e essa informação é dada pela concessionária. Então, de posse da impedância reduzida do sistema, você consegue saber qual é a corrente de curto-circuito máxima no ponto da sua instalação. E dali para frente você calcula os seus níveis de curto-circuito em cada ponto da sua instalação. A grosso modo, a gente pode mostrar o seguinte. Imagine nosso sistema de transmissão completo. Eu começo na minha geração, eu tenho uma subestação elevadora, passo por uma linha de transmissão, depois eu dou uma rebaixada e vou para a minha linha de subtransmissão. Eu chego na subestação próxima da minha residência, passo para a minha linha de distribuição, nosso transformador de rua, para chegar na nossa residência ou chegar também na nossa indústria. Esse trecho todinho eu posso calcular a impedância de cada trechinho desse, de cada componente de condutor e de equipamentos, de condutores de equipamentos, de condutores de equipamentos. E a partir disso, de todas as impedâncias, eu tenho o que eu chamo de impedância reduzida do sistema. Quanto mais longe da minha geração, menor o nível de curto-circuito. Quanto mais próximo da minha geração, maior o nível de curto-circuito. Como eu estou longe da minha geração, eu tenho um nível de curto-circuito menor se eu tivesse sido aplicado aqui. E aqui o meu curto-circuito já é um curto-circuito sem aquela reação toda do meu gerador, né? Ele já está em um regime permanente, tá? Então essa informação é fornecida pela concessionária, porque esse é o nosso ponto de entrega. O fornecimento de energia vai chegar aqui para entregar para o nosso transformador. Então nesse ponto a concessionária ela me informa qual é o nível de curto-circuito. Daqui para frente eu trabalho. Como é que eu vou fazer da minha instalação? Eu vou olhar para a minha instalação e vou ver da mesma forma. Eu tenho condutores, equipamentos, condutores, equipamentos, condutores, equipamentos, condutores, equipamentos, condutores, equipamentos. E quando uma corrente curta e quando eu tiver algum curto-circuito nessa instalação, eu vou ter que calcular qual é a corrente que vai passar, tendo apenas como componentes os meus condutores e as minhas impedâncias dos meus equipamentos. Então eu teria que calcular a minha resistência, a minha reatância de cada circuito desse, cada trechinho desse, e com isso eu calcularia, né, de acordo com eu sei qual é a tensão que vai estar sendo aplicada nesses componentes. Eu tenho tensão, eu tenho impedância, então eu calculo a minha corrente. É assim que eu calculo a minha corrente de curto-circuito. Eu não vou entrar no mérito do cálculo da minha corrente de curto-circuito, mas o que é que eu recomendo? Se você for no livro de Ademaro Coutrinho, no capítulo 10, ele fala só sobre cálculo de corrente de falta. E ele é um pouco melhor de se entender do que o Mamed, porque o Mamed ele fala já em PU, por unidade. Como PU por unidade, alguns de vocês não deram ainda essa disciplina, não sabem o que a gente está falando, que tem impedância base, tensão base, que facilita nossos cálculos de curto-circuito. No livro de Ademaro Coutrinho, ele não trabalha com PU, ele trabalha direto com reatâncias, resistências, e tensão e potência. Então aí ele mostra um passo a passo bem legal de como é que você chega ao cálculo da corrente de curto-circuito em cada ponto da sua instalação. Você tem que elaborar um diagrama simplificado e depois elaborar um diagrama de bloco de impedância. Deixa eu voltar para cá. Você vai ter a sua instalação e o seu objetivo é fazer isso. Quando você conseguir criar esse seu diagrama de impedâncias, aí só precisa calcular a corrente que está passando, a corrente que vai passar em cada pontinho desse, se o curto-circuito for nesse ponto. Tá?
Mas é um cálculo um pouco complexo e a gente não vai entrar no mérito na nossa disciplina. Porém, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é o seguinte: é a contribuição dos motores na corrente de falta. Pensem no seguinte: o meu motor ele está ligado. E quando falta energia, ou então quando corta energia, ou então quando tem um curto-circuito, eu não tenho mais tensão no meu motor. O meu motor ele vai ter tensão zero, então ele vai parar, vai estar desenergizado. Só que tem a inércia ainda do meu eixo e eu tenho magnetização no meu núcleo. Por conta disso, por conta da inércia do eixo, pelo que o meu motor ainda continua girando, mas na frente a gente vai falar sobre geradores e a gente vai compreender melhor isso. Mas os nossos motores, eles eles vão funcionar como se fosse um gerador. E quem é a fonte de curto-circuito da nossa instalação? São geradores. Então, se eu tenho um motor que ele é um motor de grande porte e com uma inércia muito grande, se eu tiver um curto-circuito, esse meu motor ele vai contribuir para o curto-circuito da minha instalação. Então, eu chamo a atenção de que, dependendo da potência dos motores, nós temos que levar ele em consideração. Se vocês forem para o livro de Ademário Coutrin, ele faz um cálculo da corrente curto-circuito considerando a contribuição dos motores de indução. Tá? Então, os meus motores de indução, imagine se eu tenho uma corrente de curto-circuito nesse ponto, o que é que você imagina? A corrente vem da minha geração e vai chegar nesse ponto e vai escoar. Só que como eu tenho geradores, esses geradores, por conta do curto-circuito que ocorreu nesse ponto, esses meus geradores, eles desligaram, eles chegaram com tensão zero, mas estão com inércia, eles agora vão contribuir para o meu curto-circuito como se fossem também geradores. E aí, a minha corrente de curto-circuito calculada nesse ponto, que eu calculei inicialmente apenas pela contribuição da minha fonte de entrada através do meu transformador, eu vou ter também outras fontes de geração que vão aumentar o meu nível de curto-circuito nesse meu ponto. Então, a gente chama atenção nessa disciplina, na qual, se eu estou prevendo motores, os motores eles têm que ser levados em consideração quando eu vou calcular o nível de curto-circuito da minha instalação. E por fim, para a gente não ficar muito perdido, eu não vou entrar no mérito do cálculo em PU, das impedâncias, mas a gente pode ter pelo menos uma noção de qual seria a corrente máxima de curto-circuito de um sistema, baseado inicialmente pelo meu transformador. Então, assim, quando eu tenho... Deixa eu voltar um pouco a essa parte. Então, assim, eu sei que o meu gerador é de uma potência X. Então, vou lá, eu tenho um gerador de 100 VA. Eu sei que quando tiver um curto-circuito, a potência máxima que vai passar daqui para frente do meu transformador está limitada ao meu transformador. Eu não posso ter uma potência fornecida ao meu curto-circuito sem um transformador de 100 VA, por exemplo. De 100 VA não, de 100 MVA ou então de 300 kVA, sei lá. Eu não vou ter uma potência de alimentando o meu curto-circuito maior do que 300 kVA, porque a potência máxima que o meu transformador pode fornecer para a minha entrada é de 300 kVA. Então, minha corrente de curto-circuito fica limitada à potência do meu transformador. Claro que eu não estou levando em consideração os meus motores que podem ter aqui por trás. Eu estou olhando só o meu transformador. Então, se eu tenho um nível de curto-circuito do meu transformador, ele é limitado à potência dele e, claro, limitado ao que tem antes dele. Tá certo? Mas é baseado nessa informação que eu quero trazer apenas uma informação rápida aqui. É que é o seguinte, se você pega os dados de placa de um transformador, tem uma informação que aparece, que é a impedância em percentual. Essa impedância em percentual é o que a gente chama de impedância em PU, que eu posso descobrir qual é a minha impedância do lado de alta tensão ou qual é a minha impedância do lado de baixa tensão. Essa questão de impedância de transformadores a gente vê na disciplina de conversão eletromecânica, então não vou entrar no mérito desse assunto. Mas o que eu posso ajudar vocês é o seguinte. Quando eu escolho o meu transformador, uma informação que ele fala da minha impedância em percentual, impedância em PU. Então, com esse valor de impedância, eu posso calcular qual é a corrente máxima de curto-circuito do lado secundário do meu transformador, do lado primário. Mas do lado secundário do meu transformador, porque as minhas instalações vão estar
conectadas no lado secundário do meu transformador. Então, por exemplo, eu tenho um transformador de potência de 112.000 kVA. Provavelmente algum de vocês já projetou no nosso exercício essa potência desse transformador. E aí eu tenho a potência do meu transformador, 112.000 kVA. E eu sei qual é a tensão do meu secundário. No lado de BT, a minha tensão é de 380 volts, ou 0,38 kV. Se eu divido a potência pela minha tensão, já que é trifásico dividido por raiz de 3, eu vou ter o valor de 171 amperes. O que eu quero dizer com isso? 171 amperes é a corrente máxima que esse transformador pode fornecer no secundário. A minha instalação não pode ter uma corrente maior do que 171, porque é o limite do meu transformador. Tá. E qual o nível de curto-circuito do meu transformador? Nos terminais do meu transformador, o ponto máximo de curto-circuito que pode acontecer, basta eu dividir a minha corrente máxima que ele fornece pela minha impedância em percentual, tá? A minha impedância em PU. Não dá para explicar porque é direto fazer esse cálculo, né? Isso aí entra em explicação mais de PU. Mas se você dividir 171 pela minha impedância, você vai obter a corrente de curto-circuito máxima que esse transformador pode fornecer nesses seus terminais. E aí, a grosso modo, você pode tomar esse valor como referência e dizer o seguinte: olha, minha corrente de curto-circuito máxima em qualquer ponto de instalação, ela com certeza não vai ser maior do que 4,9 kA. Claro que eu não estou entrando com mérito das contribuições dos meus motores, mas se eu tirar as contribuições dos meus motores, no máximo ela teria 4,9 kA. E aí eu convido vocês a pesquisarem nos catálogos disjuntores de baixa tensão, e você vai ver que tem uma informação neles que é sobre a corrente de curto-circuito. Então, falando sobre o exemplo que eu disse, né, você compra um disjuntor que vai suportar 171 amperes, e aí esse disjuntor ele suporta no máximo 3 kA de curto-circuito. Quando é esse curto, o meu disjuntor não vai abrir não. O meu disjuntor vai ser destruído, porque o nível de curto-circuito é superior à capacidade, à suportabilidade do meu componente. Vamos falar isso aí na sexta semana sobre a questão da suportabilidade do componente nas correntes de curto-circuito. Mas o fato é que esse valor ele segue pelo menos como referência, né, uma referência a grosso modo, se a gente não tem informação nenhuma para dar no momento.